É incrível como as coisas e o próprio ser humano podem ser tanto usados para o bem, quanto também para o mal. A mesma faca que usamos na cozinha para cortar a cenoura, para cortar a cebola, é a mesma faca que também pode ser usada para matar alguém, infelizmente. A internet que tanto usamos atualmente, ela tanto pode ser para nós instrumento de edificação, quanto também pode ser para nós instrumento de destruição. E nós, seres humanos, também, como eu falei. A carta de São Tiago, capítulo de número 3, diz: a mesma boca que nós usamos para bendizer Deus nosso Pai, nós usamos para amaldiçoar os homens. Da mesma boca provém bênção e maldição. E a palavra continua dizendo: pode de uma fonte nascer água doce e água amarga? Não convém que seja assim. A palavra também diz, meus irmãos e minhas irmãs, em Mateus capítulo de número 16, que Jesus voltou-se para os seus discípulos e perguntou o que ele era para eles. Pedro tomou a frente e disse: tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo. E Jesus disse: feliz és tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. E Jesus disse a Pedro o seguinte: e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo a Pedro: você vai ser pedra de alicerce, pedra de edificação, fundamento. Mas logo depois Jesus começa a discorrer, dizendo que ele iria sofrer bastante, iria até ser morto. E Pedro começou a protestar, dizendo que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te de mim, Satanás, tu és para mim um escândalo, ou em algumas traduções, uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Perceba que Pedro, num determinado momento, é declarado por Jesus como sendo uma pedra de alicerce, mas logo depois Pedro é para Jesus uma pedra de tropeço. É do ser humano essa ambiguidade, essa oscilação de sermos num momento pedra de tropeço e no outro pedra de edificação, ou vice-versa. E eu pergunto a você: que tipo de pedra você quer ser? Pedra de tropeço ou pedra de edificação? Nas Sagradas Escrituras, Deus Pai, Jesus Filho, é chamado de pedra, de rocha, de rochedo da salvação, fundamento, edificação. Por exemplo, diz em 2 Samuel 22:47, exaltado seja a rocha que me salva. Salmo 94, versículo 1, aclamemos a rocha da nossa salvação. Mas ao mesmo tempo, Deus Pai, Jesus Filho, é chamado de pedra de tropeço, de escândalo e de destruição. Peraí, como é isso? Isaías 8, versículo 14. Ele será a pedra de escândalo e a pedra de tropeço para as duas casas de Israel. E em Daniel, capítulo de número 2, diz a palavra que uma pedra sem intervenção humana desceu e atingiu uma grandiosa estátua, profetizando também a vinda de Jesus, que destruía todos os reinos humanos para estabelecer um reino eterno. Jesus como a pedra que destrói aquela estátua, aqueles reinos que não foram edificados sobre o fundamento que é Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 7 e 8 diz assim também: para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra, e realmente era tal o seu destino. Jesus, Deus, ao mesmo tempo sendo pedra de edificação e pedra de tropeço, mas não porque ele quer ser pedra de tropeço para os outros. Ele se torna pedra de tropeço para aqueles que, como diz aqui o versículo 8 de 2 Pedro, porque não obedecem à palavra. Então Jesus é pedra de fundamento, mas também é pedra de tropeço para quem não crê na sua palavra, para quem não o obedece, não segue os seus mandamentos. É necessário avaliarmos, refletirmos e concluirmos
o que tem sido para nós mesmos pedras de tropeço e pedras de apoio. Preste bem atenção nisso, existem 3 classes de coisas. Em primeiro lugar, existem as coisas que nos edificam. E essas coisas nós precisamos buscar com todas as nossas forças. Em segundo lugar, existem as coisas neutras. Ou seja, elas não nos edificam, mas também não nos destroem. E em terceiro lugar, existem as coisas perigosas, que são as que nos destroem. E é aí que nós precisamos de muito cuidado e de muita vigilância. Preste atenção nas palavras que eu irei ler agora. 1 Coríntios 10, 23, Paulo disse: tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edificam. Muitas coisas vêm para nos destruir, para ser pedra de destruição. Ezequiel 14:3, filho do homem, esses homens têm os ídolos instalados no coração e eles têm constantemente diante dos olhos o que os leva a cair no pecado. Olha que palavra forte, irmão e irmã. É por isso que nós precisamos de vigilância, para que nós não tropecemos em coisas que estão à nossa frente para nos destruir. Salmo 100, versículo 3 diz: não porei diante dos meus olhos nada que for mal. É necessário nós termos esse cuidado, para que não venhamos a tropeçar em muitas coisas que estão à nossa frente. E agora vamos para um ponto muito importante e muito sério. Para os outros, o que nós temos sido? Pedras de apoio ou pedras de tropeço? Acompanhe comigo os versículos a seguir e meditemos profundamente no que eles nos dizem. Levítico 19:14, na parte B do versículo diz: não porás algo como tropeço diante do cego. Não complique a vida de quem já está complicado. Mateus 18, versículo 6, se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançassem no fundo do mar. Olha que palavra forte, irmão. É para tremer e temer na alma. Romanos 14:13. Cuidai em não pôr um tropeço diante de vosso irmão, ou dar-lhe ocasião de queda. Não seja, a palavra está dizendo, para os outros ocasião de queda, de pecado, de destruição. Amigos, não sejamos como Pedro foi para Jesus em Mateus 16:23, pedra de tropeço. Não sejamos como aqueles que traziam nas mãos pedras para atirar naquela mulher em João capítulo de número 8. Não sejamos a pedra que está no caminho do outro ou a pedra que está dentro do sapato do outro, incomodando ali o tempo inteiro. Nós temos levado a paz ou nós temos tirado a paz das pessoas? Nós temos levado alívio ou nós temos sido perturbação na vida do outro, ou nós temos sido confusão, ou nós temos tirado a alegria dos outros? Nós temos levado a cura às pessoas, ou nós temos sido o motivo dos ferimentos delas? O mais triste é saber que pessoas que um dia foram pedras de apoio para alguém, hoje estão sendo pedras de tropeço para muitas pessoas. Pessoas que um dia foram o céu de alguém e hoje estão infernizando literalmente a vida de muitas pessoas. É preciso avaliarmos para saber se estamos sendo bênção ou se estamos sendo maldição na vida do outro. Se estamos edificando a vida do outro ou se estamos destruindo. Eu vou te dar um exemplo muito claro e direto aqui. Uma mulher que veste de modo totalmente indecente, ela está sendo pedra de tropeço para os homens. Um homem, por exemplo, que oferece droga para o outro, está sendo pedra de tropeço para aquele outro. O que nós temos sido, irmão? Nós temos sido aqueles que levam pessoas para o céu? Ou nós temos sido pessoas que levam pessoas para o inferno? Nós temos sido instrumentos de Deus? Ou nós temos sido instrumentos do diabo? Amigos, que possamos realmente identificar
o que tem diante de nós sido pedras de apoio e pedras de tropeço. Que possamos também nos decidir por ser pedras de apoio, de edificação na vida das pessoas. Eu estou aqui agora sentado sobre uma grande pedra. E como é bom estar sentado nessa grande pedra, porque ela é para mim agora pedra de apoio. Mas como é terrível quando você está caminhando por uma estrada cheia de pedregulhos e você tropeça e o seu pé ali é ferido. Que não sejamos essas pedras que estão diante do caminho das pessoas para ferir. Isaías 57, versículo de número 14 diz: retirai do caminho do meu povo toda pedra de tropeço. Que retiremos da estrada de onde as pessoas estão passando as pedras que estão sendo para ela tropeço. Também eu preciso dizer para você que nós somos pedras vivas no edifício de Deus. Somos pedras dessa construção. Somos úteis para Deus. E por fim eu quero dizer que nenhuma pedra que aparecer no seu caminho, ela poderá te destruir. João capítulo de número 11, a pedra que encerrava Lázaro dentro do túmulo foi removida. João também diz no final do seu evangelho, a pedra que estava sobre a porta do túmulo de Jesus foi removida. Jesus ressuscitou. Nenhuma pedra que tentar nos encerrar, nos prender, prevalecerá, porque todas as pedras foram removidas pelo poder do nome de Jesus de nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Que eu e você sejamos pedras de apoio e não pedras de tropeço. Até!